Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024. Quinta rodada. Rapaz, quinta rodada Série A, né? Vai lembrar, quinta rodada Série A. E neste sabadão, estamos tendo, né? Teríamos, melhor, 4 jogos. Né? Cruzeiro Internacional foi adiado, obviamente, porque os times do Rio Grande do Sul estão passando por um problema grave. Né? Lá no Rio Grande do Sul, muita gente perdendo suas casas, pessoas morrendo. Então está uma situação muito complicada, infelizmente, no Rio Grande do Sul. É uma situação recorrente no Brasil. Quando não é no Sul, é no Nordeste, é no Sudeste, no Norte, ou seja, é complicado. Acontece em qualquer lugar do nosso país, infelizmente. Isso acontece, dessa vez está acontecendo no Sul do país, em locais que pessoas moram 40, 50 anos que nunca tinham tido. Então, tá bem complicado e a gente, aqui de longe, né, só tem que rezar, né, pedir a Deus que acalme a situação. Que não tenha mais ninguém perdendo suas casas, que ninguém morra. É o que a gente pode pedir, e solidariedade, né? Sem políticos querer aparecer, né? Porque a política adora aparecer nessas situações. Adora querer aparecer. Político não tinha nem que meter a cara. Tinha que só que fazer acontecer, não meter a cara. Que era o melhor, mas não. Mas sempre tem aqueles caras de pau, né? Mas o brasileiro vota, o brasileiro gosta, né? Porque o brasileiro vota no pão e circo. O político que promete festa e comida, o brasileiro ganha. Aceita. Não, então, porra, tá aí, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, cheio de problema na segurança pública, na saúde e na educação, mas tem show da Madonna. Tem 10 milhões para dar show da Madonna. Porra, rego, né? Mas fazer o quê? Então, não tivemos esse jogo Cruzeiro Internacional. Mas tivemos Fluminense e Atlético Mineiro jogando no Espírito Santo, empataram em 2-2. E o jogo em tela agora é Bragantino e Flamengo, que empataram em 1-1. Cara, tem algumas coisas para falar desse jogo, tanto do Bragantino, quanto da arbitragem, quanto do Flamengo. Cara, tá complicado. Tá complicado, tá bem complicado. Acho eu, posso estar enganado, mas acho que esse Campeonato Brasileiro vai acabar parando por um problema crônico com a arbitragem. Acho eu, só acho. É só uma opinião, tá? Ou se resolve logo essa situação do Dextor, né? Ou se resolve logo, ou, irmão, vai dar merda. Punir o Dextor. Porém, né? A arbitragem fica naquela. É complicado, cara. É bem complicado. Mas eu não estou falando isso porque prejudicou um, prejudicou não. Porque a arbitragem prejudica todo mundo. É isso que eu estou falando. Não é de prejudicar só prejudica o meu time. Porque todo torcedor de qualquer time é meio vitimista, né? É só o time dele que é prejudicado. Tem coisas que só acontecem com o meu time. Caô, acontece com qualquer um. Só que a arbitragem está atrapalhando o campeonato. A arbitragem está atrapalhando o campeonato. Por quê? A gente não sabe. E sabe o que vai acontecer? O nego vai jogar seta para determinados times, como aconteceu. No final do jogo, lá um dos dirigentes do Flamengo jogou a seta direto pro presidente do Botafogo. E falou, eu vou ter que fazer igual. Porque aí a arbitragem fica com medo. Eu vou fazer igual. É complicado. Vão começar a falar isso. Ou seja, ou a arbitragem toma uma atitude, igual hoje o jogo do Fluminense. No jogo Flamengo e Atlético Goianiense, o Jair Ventura foi expulso com 15 minutos, porque o quarto árbitro falou que ele xingou o juiz. Beleza. No jogo do Fluminense, o Diniz, a câmera da Globo pegou o Diniz mandando o juiz tomar naquele lugar. O quarto árbitro escutou
Só que não expulsou o Diniz, expulsou o preparador físico. Erradamente. Não sei se o preparador físico xingou, mas o preparador físico xingou, tinha que ser expulso. Mas o Diniz também, e não foi expulso. Ou seja, não tem critério nenhum essa porra. Critério nenhum. Então tá bem complicado. Então a gente vai falar sobre esse jogo e vamos falar aqui sobre a classificação. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bragantino, meu amigo torcedor do Flamengo, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, clique embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui de cara a classificação, né? Com esse empate, né? O Bragantino tem na terceira colocação, com 9 pontos. Não passa o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tem um saldo de 6. E o Bragantino um saldo de 2. E o Flamengo pula para a quarta colocação com 8 pontos. Tá? O Flamengo há 3 jogos que não vence no Campeonato Brasileiro. Os últimos 3 jogos o Flamengo empatou 2 e perdeu 1. Tá? O Flamengo ganhou as 2 primeiras partidas. E agora, nos últimos 3 jogos, tem 2 empates e 1 derrota. Obviamente o Flamengo vai ser ultrapassado. E talvez o Bragantino. O Atlético Paranaense pode ultrapassar, o Bahia pode ultrapassar, o Internacional pode ultrapassar, o Cruzeiro pode ultrapassar, o Grêmio pode ultrapassar, o Fortaleza que está jogando agora pode ultrapassar, o Criciúma pode chegar aos mesmos 8 pontos do Flamengo, mas aí vai ultrapassar pelo saldo de gols. O Corinthians está com 5 pontos, se vencer vai ultrapassar o Flamengo, que está com saldo 0. O Palmeiras pode ultrapassar, que tem 5 pontos, se vencer. O Juventude, aí não, Juventude para baixo não. Mas o Flamengo pode terminar a rodada, quem sabe aí, numa 11ª colocação, 10ª colocação. Não é muito difícil não. Então o Flamengo vai ter que secar aí os adversários para tentar ficar, quem sabe, ali no G6. Não é muito fácil o Flamengo ficar no G6. Vai ter que ter uma combinação de resultados aí, ou esses times que estão atrás do Flamengo jogar entre si para diminuir a queda do Flamengo na tabela. Vamos aqui para a estatística. O Red Bull chutou 18 vezes, o Flamengo chutou 19. O Red Bull chutou 3 em direção ao gol, o Flamengo 6. Bom, dos últimos jogos do Flamengo, nitidamente o Flamengo chutou muito mais. E vamos ser sinceros, o goleiro do Flamengo não fez muitas defesas. O goleiro do Flamengo não fez muitas defesas. Agora, o goleiro do Bragantino salvou o Bragantino pelo menos umas 3 vezes. E 2 em defesaças. Uma, então, na cabeçada do Bruno Henrique. Defesaça. O goleiro do Bragantino, toda vez que joga contra o Flamengo, irmão, ele fecha o gol. Se pegar só os jogos do Bragantino contra o Flamengo, o goleiro do Bragantino, se tiver uma seleção do mundo, ele vai entrar. Porque, irmão, ele pega muito contra o Flamengo. Muito. Aí você pega a posse de bola foi do Flamengo. 57% contra 43%. Número de passes. Os times erraram muitos passes. O Bragantino errou bem mais do que o Flamengo. O Flamengo errou os passes. Não é muita característica do Flamengo errar tanto passe assim. Mas vamos lá. Tem 3 jogadores no Flamengo que estão fazendo muita falta. Muita falta no Flamengo. Quando eles tiverem condições, eles vão voltar. Cebolinha tem que voltar. O Bruno Henrique fez o gol, teve a cabeçada. Só que, pro estilo do Tite, o Cebolinha é muito mais eficiente. Muito mais eficiente. E eu, se eu fosse treinador hoje, eu também colocaria o Cebolinha. O Cebolinha hoje, pro Flamengo e pro esquema, o Cebolinha é mais útil. O Cebolinha recompõe melhor, marca melhor, tem velocidade, não tanta quanto o Bruno Henrique, mas ele tem o drible, o que o Bruno Henrique não tem.
Pode perder na bola aérea? Pode. Mas pro conjunto, o Cebolinha é melhor do que o Bruno Henrique. O Arrascaeta, obviamente, e o Pulgar. Sem esses 3 jogadores, o Flamengo sente demais. E ainda te digo, acho que vai chegar a hora do Vinha assumir a posição de titular. Acho que o Vinha vai assumir a posição de titular. O Wesley pela lateral direita, irmão, não dá. Tá complicado pro garoto. Muito complicado. O Varela também fez falta. Então, esses erros de passe do Flamengo, pra mim, apesar de você ter o Alan, o Gerson e o De La Cruz, mas, cara, o Pulgar, o Arrascaeta e o Cebolinha, eles seguram essa bola, eles fazem essa bola gerar, tem um erro menor, ou seja, fez falta. Mas aí também não é muita culpa do Flamengo, do Tite, né? Porque toda a culpa é do Tite. Não é. Os caras se contundiram, irmão. Não pode jogar. Aí vai fazer como? O elenco do Flamengo é ruim? Não. Mas muda um pouco. Aí você pega aqui faltas. O Flamengo geralmente vai fazer menos faltas que todo mundo. Porque o time do Flamengo, ele tem uma característica há muito tempo de ter dificuldade de marcação. O Flamengo tem há muito tempo dificuldade de marcação. Se você pegar o meio campo do Flamengo, ninguém marca direito. O Gerson não marca, o Gerson cerca. O Alan, começou ali o Alan e o Igor Jesus. O Igor Jesus, infelizmente, teve que ser sacado. Você colocar a culpa do gol em cima do garoto, o Pedro Henrique subiu mais que ele, cara. Aí fez o gol lá, né? Aí teve o lance, né? Teve todo o lance da expulsão, que aí voltou atrás, pá, coisa e tal. Que dizem que foi certo ele voltar, porque teve uma falta antes. Tá? Teve uma falta antes, aí ele voltou. Isso aí é um ponto de vista, mas o que está todo mundo falando, se realmente teve a falta. Como teve, na minha visão, ele tinha que voltar atrás, né? Porque teve uma falta anterior, então o lance seguiu erradamente. Tá? Então, sinceramente, não acho que foi tão errada a decisão do árbitro. Mas só falando em arbitragem, na minha opinião, ele atrapalhou o jogo. Ele inverteu um monte de falta. Falta que teve, ele não deu. O que não era falta, ele deu falta. Ou seja, ele atrapalhou e irritou. E aí, o time que está jogando fora de casa, que não vive um bom momento, irrita mais. Então, na minha opinião, o árbitro atrapalhou o jogo, mas não atrapalhou um time ou outro. Atrapalhou, para mim, os dois. Atrapalhou os dois times. Aí você pega o número de faltas maior do Bragantino. Cartões amarelos 2 para cada lado, impedimento só 1 para o Flamengo, escanteios 8 para o Bragantino e 4 para o Flamengo. Bom, vamos lá para o jogo. Bom, o jogo. Não pode se dizer que o jogo foi ruim. O Bragantino teve o lance. O jogo estava muito equilibrado. Né? Tem o lance do De La Cruz, aonde o jogador é expulso. Só que aí o juiz volta atrás, porque tem um lance de falta, ele volta atrás. E na sequência, né? Nessa sequência, tem um escanteio. E aí o Pedro Henrique faz o gol de cabeça, abrindo o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. O Flamengo cria algumas situações, mas no primeiro tempo, o Flamengo... eu acho que é o Mauro César que fala isso. O Flamengo estava no modo banana. Esse modo banana do Flamengo acontece... Esse modo banana do Flamengo acontece há anos, não é de hoje. E não é do técnico. Não é do técnico. Esse modo banana do Flamengo do primeiro tempo aconteceu com vários técnicos, em vários momentos. Então o Flamengo estava no modo banana, cada um no seu quadrado, eu não posso sair daqui, pouca movimentação, um time sem imaginação, com certa dificuldade.
e o Bragantino mais perigoso. Então, no primeiro tempo, eu vi o Bragantino, acho que melhor do que o Bragantino, melhor do que o Flamengo. Vai pro segundo tempo. Segundo tempo, não. Segundo tempo, o Flamengo saiu do modo banana, ficou muito melhor. O Flamengo já tinha feito a substituição do Luiz Araújo. O Flamengo criou diversas chances de gol. O Flamengo poderia ter, no segundo tempo, feito pelo menos uns 3 gols. Meteu bola na trave. O Bragantino também botou bola na trave. Mas o Flamengo criou muito mais. O goleiro do Bragantino salvou o Bragantino no segundo tempo. O Flamengo deu uma amostra no segundo tempo que pode sair da situação de instabilidade que vive. O primeiro tempo não, mas o segundo tempo o Flamengo mostrou que pode sair da situação que está. E mais, pelo segundo tempo era o Flamengo ter vencido a partida. Se não é o goleiro, bom, o Bragantino tinha perdido o jogo. E o Flamengo criou para isso. O tanto que só você pegar os números de chute em direção ao gol, chute ao total, o Flamengo chutou muito mais do que os últimos 2, 3 jogos. Então o Flamengo deu uma melhorada, deu uma crescida no segundo tempo. Isso é animador. O Flamengo não ganha do Bragantino há algum tempo. Mas o segundo tempo do Flamengo, apesar das ausências que fizeram muita falta, traz uma expectativa boa para o Flamengo. Futebol é momento. Mas eu acho que o que o Flamengo fez no segundo tempo gera uma expectativa de retomada de uma competitividade, de um bom futebol e sair do modo banana. O Flamengo conseguiu empatar com o Bruno Henrique, poderia ter empatado há muito tempo e, como eu falei, poderia ter virado o jogo. O tanto que o Flamengo foi superior. Então o Bragantino foi um pouco superior no primeiro tempo, o Flamengo no segundo tempo. Só que no segundo tempo o Flamengo, para mim, foi mais superior do que o Bragantino. E acho que a torcida do Flamengo vai reclamar. Mas pelo segundo tempo, dá pra falar, porra, no segundo tempo a gente poderia ter vencido. Então, 1-1, justo? Sim. Um tempo para cada um. Mas o segundo tempo do Flamengo foi mais animador. E o goleiro do Bragantino salvou o Bragantino. Porque senão o Bragantino tinha perdido. Mas o goleiro também recebe salário. E está lá para trabalhar. E trabalhou muito bem. Então, eu acho que o que fica desse jogo, principalmente para o Flamengo, é a perspectiva desse segundo tempo que foi bom. De o Flamengo voltar a engrenar em 2024. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.